que tinham dominado a escola, e a resposta que ela recebeu foi a seguinte: as nossas ações encorajarão os muçulmanos oprimidos no mundo inteiro a se revoltarem. O oposto é verdadeiro. Governos de toda parte estão se revoltando contra os muçulmanos. Ninguém pode realmente antever se o militarismo americano vai vencer a guerra contra o terrorismo, mas sabemos a partir do caminho da paz que os dois lados estão envolvidos em uma total futilidade. A guerra contra o terror é apenas outra permutação da violência contra a violência. Ambos os lados invocam Deus. Ambos os lados invocam a moralidade e acusam o outro de crimes contra a humanidade. No entanto, o resultado final é a cegueira com relação à realidade. Ao posicionar a sua consciência contra essas ilusões, você está conduzindo a mudança ao nível no qual ela possui um poder real, o nível no qual a sua alma conhece a verdade e fará tudo o que puder para acabar com a cegueira e a irrealidade. Criatividade diabólica. A guerra se tornou insuportavelmente brutal. É profundamente perturbador que a natureza humana não tenha se revoltado contra nossa descida em direção à brutalidade e tenha, em vez disso, decidido se adaptar. O que torna o sofrimento moderno tão sinistro é que a maioria das pessoas aceitou passivamente viver em uma atmosfera de medo. Enquanto tomamos suco de laranja de manhã, contemplamos inexpressivos uma estação de trem em Madrid destruída pelos terroristas. Ouvimos durante o jantar notícias sobre a campanha de choque e pavor que foi travada contra Bagdá com extrema precisão, cujos cidadãos reagiram com uma expressão de terror e desalento, imagens amplamente exibidas ao redor do mundo, porém atenuadas nas redes de televisão americanas. Os iraquianos ficaram aterrorizados com um libertador que atravessa as suas paredes com detritos nucleares incandescentes, faz chover toneladas de estilhaços de bombas que destroem a carne e os órgãos, e explode casas cujos escombros caem em cráteres de 9 metros, eliminando qualquer chance de sobrevivência. Descartar esses alvos erroneamente atingidos como danos colaterais não começa a lidar com o terror que eles engendram. Por que ficamos sentados observando? A doença espiritual que tomou conta de nós é bem conhecida. Chama-se alienação, ou separação daquilo que torna a pessoa humana. O caminho da paz traz um fim à alienação, restaurando as reações que foram perdidas para o entorpecimento. A maioria das pessoas, quando examina de perto a sua vida, sabe que algo saiu seriamente errado. Por que nos fixamos em ídolos populares de cabeça oca e ansiamos por conhecer cada detalhe trivial da vida deles? Por que as ruas não estão cheias de manifestações significativas contra as últimas armas de horror? Por que ouvimos negligentemente enquanto os mais diversos tipos de fanáticos dominam as ondas do rádio? Há 20 anos, havia cerca de uma dúzia de estações de rádio que tinham apresentadores de programas escandalosos e programas de entrevistas veementemente de direita. Hoje, existem mais de 1000 emissoras desse tipo. Não podemos deixar de pensar na verdade expressa por W. B. Yeats durante a ascensão do fascismo. Os melhores carecem de todas as convicções, ao passo que os piores estão repletos de intensidade apaixonada. A intensidade apaixonada está hoje desenfreada. Fiquei surpreso ao ler que algumas famílias das vítimas dos atentados de 11 de setembro tinham movido uma ação conjunta contra a Casa Branca. A ação incluía o presidente Bush e os seus principais conselheiros. O governo não estava sendo acusado de não ter impedido os ataques terroristas, e sim de tê-los ordenado. No início, tive dificuldade em acreditar no que estava lendo. A acusação era de que o presidente precisava incitar um evento terrorista para obter vantagens políticas. O tema de como manipular o público por meio do medo estivera vivo na mente de alguns dos principais conselheiros durante 35 anos. Quando chegou o momento certo, afirmava a ação, o presidente deu as ordens e os sequestradores entraram em ação. Chegamos realmente a isso? No ano seguinte ao desmoronamento das Torres Gêmeas, a paranoia levantou a cabeça no rumor odioso de que Israel teria coordenado os ataques. A alegação de que os judeus que trabalhavam no World Trade Center tinham sido avisados de antemão para que não fossem trabalhar naquele dia espalhou-se pela internet. O poder da paranoia é tão grande que a refutação óbvia, ou seja, o número de judeus, inclusive de israelenses, que morreram naquele dia,
praticamente não exerceu nenhum impacto naqueles que queriam acreditar na história. A Europa possui uma tradição mais destrutiva de antissemitismo, de modo que um livro que advogava essa cruel teoria tornou-se um best-seller na França. Talvez fosse então previsível o surgimento da suprema fantasia paranoica, que torna o nosso governo um mecanismo de ação contra os seus próprios cidadãos. Quando você ler estas palavras, esse caso terá se juntado aos boatos na internet de que o governo espalha o antraz, faz testes terroristas no sistema de metrô de Nova York e indeniza secretamente Osama Bin Laden. Essa condição degradada de alienação e desconfiança não aconteceu de uma vez só. Quando o poeta William Blake viu os verdejantes campos ingleses sendo escurecidos pela fumaça expelida pelas fábricas, um fenômeno muito novo há 2 séculos, ele se queixou das sombrias usinas satânicas, estabelecendo uma conexão imediata entre o industrialismo e o inferno. Ele sentiu o desespero que se seguiria. Ele se recusou a ser anestesiado ou a aceitar o inevitável. Blake foi um místico que sempre tinha visões de um paraíso que poderia surgir da natureza humana decadente, mas sabia o suficiente para enxergar o enorme obstáculo situado à sua frente, nada menos do que uma mudança na visão de mundo. E o semblante divino irradiou-se sobre as nossas colinas nebulosas? E Jerusalém foi construída aqui entre estas sombrias usinas satânicas? A Jerusalém visionária de Blake não foi construída nem poderia ser, porque a sociedade industrial estava fazendo uma escolha definitiva. Qualquer paraíso futuro teria de ser científico. A utopia se basearia em invenções. Para que essa visão anti-espiritual se tornasse realidade, a hierarquia emaranhada precisaria refleti-la. Certos valores surgiram para dominar enquanto a ciência avançava: eficiência, conforto, progresso, racionalidade, indústria, pleno emprego, capitalismo, mercado livre. Você e eu vivemos hoje segundo esses valores. No entanto, a utopia nunca aconteceu. O que tornou as primeiras fábricas satânicas aos olhos de Blake ainda é verdade, quando preservamos os antigos hábitos de violência e opressão, e damos a eles uma tecnologia cada vez mais poderosa para pôr em prática os seus objetivos, o resultado é diabólico. A adaptação ao trabalho industrial envolvia despir nossa humanidade camada por camada. Esse processo é doloroso e as pessoas resistiram. E ainda resistem, como fizeram na demonstração anárquica de 1999, quando a Organização Mundial do Comércio reuniu-se em Seattle. Quando grupos pequenos, porém enfurecidos, atiraram latas de lixo nas vitrinas das lojas e causaram uma azáfama de destruição que visava a mídia, o que a maioria das pessoas viu foi uma explosão irracional de raiva contra o crescimento benigno do livre comércio. O objetivo declarado da OMC é que os países ricos ajudem os países pobres a desenvolverem sua economia. Mas, aos olhos dos que protestavam, algo muito mais sinistro estava em ação. Um ativista disse que as demonstrações eram parte da crescente reação adversa mundial contra a maximização dos lucros à custa do planeta. Não estou tentando demonizar o progresso material. A ciência trouxe parte do conforto que prometeu, mas o progresso tem sido corruptor de uma maneira muito perigosa. As coisas estão na cela, observou sombriamente Ralph Waldo Emerson, e cavalgam a humanidade. Compreendo inteiramente que a maioria das pessoas não reconhece a resultante desumanização insidiosa. Não sou eu que estou fazendo essas coisas, mas é uma tendência comum nos nossos pensamentos. Mas ficar aquém do nosso potencial espiritual é o indício mais fundamental da alienação. Você e eu vivemos em um estado que não é plenamente humano. Ser plenamente humano significa estar assentado no infinito potencial criativo da vida. Quando não estamos assentados nesse potencial, nós nos esquecemos de quem somos. Forças externas nos jogam de um lado para outro. Refugiamo-nos em várias distrações que compensam debilmente o imenso poder e autoridade que perdemos. Ouvi certa vez um discípulo preocupado que se levantou durante uma palestra de um famoso mestre espiritual: quero viver uma vida espiritual, mas preciso ser sincero, disse ele. Não quero ser pobre. Não quero me privar do meu conforto nem ser miserável. A audiência deu risadinhas contidas, pensando na pedra fria do chão dos mosteiros e na dieta de chá verde e arroz às 4 horas da manhã, mas o mestre deu de ombros.
Por que desistir de alguma coisa? Enquanto você não alcançar a unidade, o seu conforto é tudo que você tem. Não creio que o comentário tenha sido sarcástico. O potencial para o sofrimento que assustava as pessoas no passado foi 1000 vezes ampliado. Saber que você talvez morra ao saltar de um arranha-céu para escapar do combustível de avião a jato em chamas é uma situação tão aterrorizante que é difícil imaginar uma pessoa que não reagisse com entorpecimento, com o desejo de encontrar uma distração ou com acessos de indignação que amainam e se transformam em uma passiva aceitação. Você consegue se identificar com os estágios pelos quais a pessoa passa para renunciar à humanidade? O mesmo processo nos engole a todos. Primeiro, uma nova guerra, uma nova arma ou uma nova atrocidade criam uma sensação de choque. Nós nos sentimos enojados e descrentes. A mente diz o seguinte: como isso poderia acontecer? Nós nos acostumamos ao choque e tentamos reprimir o medo e a vergonha que são a base da participação do nosso país nele. As autoridades nos informam que não tiveram escolha. Argumentos morais são levantados para mostrar por que a violência era justificada. A mente diz: se eu quiser ficar em segurança, terei de seguir a corrente. Construímos uma camada de entorpecimento ao redor do novo nível de ansiedade no qual nos encontramos. O tema da guerra e da morte não é mais trazido à baila, parece inútil e socialmente inaceitável. A mente diz: já consegui superar isso. Todo mundo precisa fazer a mesma coisa. Quando o entorpecimento está completo, aceitamos o horror mais recente como necessário. A tecnologia não pode ser interrompida. É uma pena que os malfeitores obriguem pessoas boas como nós a tomar essas medidas extremas. A mente diz: tudo parece normal de novo. Ao longo dos anos, observei milhões de pessoas seguirem esses passos para se acostumarem à visão das explosões de bombas de hidrogênio, cujo efeito indutor de medo era tão opressivo que as nossas armas atuais, mais sutis, porém igualmente terríveis, são recebidas praticamente sem nenhuma reação. Bombas atômicas em miniatura comprimidas em uma maleta? Bactérias da varíola montadas em ogivas de mísseis? Um gás venenoso liberado no sistema de ar do metrô? Todos já foram usados ou cogitados, e no entanto, criam apenas uma ondulação de horror sem importância. Em determinados momentos, porém, as pessoas descobrem, para seu espanto, que a realidade não pode ser completamente afastada a ponto de ocultar nossa natureza espiritual. Recebi ontem a mensagem de uma mulher que curiosamente atravessou o anteparo da vida comum enquanto dava à luz. Ela era jovem e saudável, e até o momento do parto a sua gravidez estava ocorrendo normalmente. No entanto, enquanto estava no hospital, tendo as primeiras contrações, notou alguns sintomas preocupantes: dor no peito, dor de cabeça intensa e visão dupla. O obstetra não deu importância a eles e deu a ela um Alka-Seltzer. Todavia, 10 minutos depois de o trabalho de parto começar, a mulher teve uma convulsão, que rapidamente se deteriorou em coma. Sem que ninguém soubesse, ela sofrerá uma hemorragia cerebral. Seu corpo entrou em um estado conhecido como falência múltipla dos órgãos, do qual poucos pacientes se recuperam. Temendo o pior, o médico fez uma cesariana e trouxe ao mundo um bebê saudável. Ainda em coma, a mãe foi conduzida às pressas para a UTI e a família foi informada de que, na prática, não havia esperança. Caso o fígado, os rins e outros órgãos importantes readquirissem sua função, jamais funcionariam normalmente de novo. As únicas escolhas que se apresentavam para ela eram morrer ou transformar-se em uma inválida crônica sob a custódia de alguém. A família foi aconselhada a torcer para que a primeira opção tivesse lugar. No entanto, no estado de coma, a mulher não estava inconsciente. Vou deixar que ela descreva com as próprias palavras a experiência pela qual passou. Quando pediram ao Buda que explicasse a morte, ele emborcou a sua tigela, o que significa as trevas dentro das trevas. Habitei esse lugar. Tornei-me consciência pura, livre de todos os laços humanos com a família e os amigos, livre das emoções, inclusive do amor e da compaixão, livre de todas as coisas, exceto da consciência pura. A minha paz era completa. Na qualidade de experiência espiritual, essa é fundamental.
Nossas histórias habituais a respeito de o que acontece depois da morte, inclusive os céus e os infernos, as jornadas em direção à luz e depois para fora dela, na verdade não tocam tão fielmente a realidade do espírito como o fez essa mulher. As trevas nas quais ela se viu são o estado fundamental da existência. A realidade visível é construída a partir desse estado da maneira como um prédio se ergue nas suas fundações. Camada por camada, vão surgindo várias realidades. Se você for religioso, essas realidades abrangem cenários como o mundo angélico ou as centenas de locas do budismo tibetano. Se for um cientista, elas abarcam o mundo quântico e as inúmeras dimensões ocultas de matéria escura e energia sobre os quais se abrem os buracos negros. A jornada espiritual nos conduz uma vez mais ao estado fundamental, onde se encontra a consciência pura, junto com uma paz inabalável. No caso dessa mulher, a prova de que efetivamente foi a algum lugar é inegável. Não apenas se recuperou do coma, como também, 5 anos depois, a sua saúde não revela nenhum sintoma do período de falência múltipla dos órgãos. Ela acordou com uma percepção completamente diferente de quem ela é e do propósito da sua vida. Sei que Deus me devolveu à terra com saúde por uma razão, disse ela. Tenho de realizar o meu destino, que inclui criar o meu filho e escrever e dar palestras sobre a espiritualidade. O seu empenho pessoal é muito forte porque essa mulher é muçulmana e hoje mora em São Francisco. Quando percorremos as ruas, absortos na vida cotidiana, você e eu não temos consciência do estado fundamental da realidade. Mas ele está consciente de nós. Assim como um prédio desmoronaria sem uma fundação, o mundo dos 5 sentidos depende do apoio invisível da inteligência infinita. Depende da consciência. Depende das leis naturais que permeiam todos os átomos. Você e eu personificamos essas coisas, e embora possamos não experimentar o grau de consciência pura que acabo de descrever, se recuperarmos ao menos parte dela poderemos escapar do sofrimento. Os passos não são complicados. Na verdade, só existe um aprofundar-nos todos os dias no potencial de mudança que sustenta nossa vida. Vou apresentar uma descrição da sua vida não como você a vê, e sim como ondulações de consciência que emanam de um centro. Centro, consciência pura, existência pura, pura paz. Primeira onda, a consciência se movimenta. O tempo e o espaço ainda não existem. A única qualidade que emerge é uma débil vibração. Segunda onda, a débil vibração percebe que é consciente. No mesmo instante, percebe que pode criar qualquer coisa. A vida surgiu e começa a se mover rapidamente. Terceira onda, a criação desponta, com propriedades invisíveis que se transformarão em coisas materiais e experiências subjetivas. Entre essas propriedades estão a inteligência, a bem-aventurança, a organização, o desdobramento através do tempo, a expansão no espaço. Até agora tudo estava unido. Agora essa unidade se dissociou. Quarta onda, a criação se precipita em milhões de fragmentos, cada um se transformando a cada segundo em mais 1 milhão. Não obstante, a consciência não se preocupa com a possibilidade de perder o controle, porque o equilíbrio continua a favorecer a unidade. O Criador está firmemente dentro da criação. Quinta onda, o mundo exterior segue suas próprias leis. A consciência aparentemente não está no controle, atuando apenas como espectadora. Ela pode relaxar e desfrutar o jogo de Lila, a dança da criação. É neste estágio que surge a mente, que é a habilidade de refletir sobre o que está acontecendo. Sexta onda, a criação começa a se sentir separada. O observador único se transforma em incontáveis observador-reis, cada um com a sua jornada de vida pessoal, cada um com o seu ponto de vista particular. É neste estágio que nasce o ego. Sétima onda, a criação é agora infinitamente fascinante. Os eventos externos dominam e o Criador se perde na sua criação. Parece que o indivíduo nada pode fazer para parar o mecanismo. Nessa onda externa, o sofrimento é um fato da vida. É preciso que seja assim, porque a separação é um fato da vida e os dois andam de mãos dadas. Por sorte, a realidade é dinâmica.
Nunca houve uma criação isolada. Onda após onda de criatividade emana do estado fundamental a cada segundo. Então tudo que parece fixo e imóvel se modifica e a mudança não tem lugar de uma forma fragmentada, ela é uma unidade que afeta todas as coisas. A próxima onda de evolução trará um mundo que não reconheceríamos de onde estamos agora. Antes de qualquer coisa, as indicações que temos de que a consciência está em toda parte se tornará uma certeza. Enquanto escrevo estas palavras, no outono de 2004, o terceiro de 3 violentos furacões atacou com um impacto devastador. O primeiro, o furacão Charley, foi mais do que uma típica contrariedade sazonal. Ele trilhou um caminho de destruição através do centro da Flórida que exigiu uma grande operação de emergência. Nas suas pegadas veio o furacão Francis, que era tão grande quanto o Texas e pairou durante 30 horas sobre o estado da Flórida. Foi por acaso que seus ventos de categoria 5 diminuíram antes que ele aterrissasse. Dias depois, o furacão Ivan, também extraordinariamente grande, surgiu do Caribe, aterrissando na costa do Golfo com ventos de 210 km por hora e uma série de tornados mortíferos em seu rastro. As pessoas começaram a fazer perguntas incomuns. Essa sequência de tempestades é um acidente ou algo mais está acontecendo? A natureza voltou-se contra nós? Isso teve lugar na Flórida por causa dos abomináveis atos políticos ocorridos naquele estado durante as eleições de 2000? Deus está dizendo, não façam isso de novo? A pergunta fundamental reduz-se ao seguinte: estamos causando mudanças na Terra? A resposta espiritual é, claro que estamos, porque a Mãe Natureza está perturbada pela nossa falta de amor e respeito por ela. A resposta científica é, claro que estamos, porém apenas de uma forma indireta, através de décadas de poluição negligente. Tudo depende do nível de consciência que domina nossa percepção consciente. Todas as respostas estão emaranhadas, mas acredito que no processo de esclarecimento a ciência um dia associará as mudanças na Terra e a consciência humana. Os desastres naturais não são uma mensagem de Deus e sim uma mensagem de nós mesmos. As grandes tradições espirituais delinearam claramente como uma pessoa recupera a condição de criador. Quando o poder retorna, tudo muda de maneiras que não podem ser conjecturadas no estado de alienação e separação. Um roteiro para a criação. Como as coisas melhoram à medida que a consciência evolui, você começa a sentir de novo as coisas, o entorpecimento desaparece. Você recupera a sensação de ser agradável. O seu lugar é aqui e você é apreciado. Os seus desejos deixam de ser autodestrutivos e passam a ser autofortalecedores. A realidade avança em uma direção evolucionária para todas as outras pessoas. As leis da criação surgem de novo sob o controle da consciência humana. Viver a partir do nível da alma torna-se corriqueiro. Todas essas mudanças ocorrem de forma paulatina, fortalecendo-se gradualmente à medida que a pessoa vai se aprofundando. A evolução espiritual não existe apenas para que nos sintamos melhor, e sim para restaurar o nosso poder e autenticidade. O slogan "Você cria sua realidade" tornou-se um clichê, mas nunca deixa de ser verdadeiro. O criador que se sente impotente ainda é responsável pela realidade, mas a confusão interior é tão grande que todo o processo fica oculto. Quando as pessoas perguntam, por que os meus sonhos não se tornam realidade? A resposta é que estão se tornando realidade, mas quando temos sonhos conflitantes, que misturam a fantasia com a verdadeira visão, que estão entrelaçadas com o medo e a raiva, não é de se estranhar que os resultados sejam confusos. Você e eu fomos colocados aqui como criadores, mas de que isso adianta se nos encolhemos aterrorizados diante das nossas diabólicas criações? Ser espiritual não significa virar as costas para a tecnologia. Na década de 1970, quando os guerrilheiros do Khmer Vermelho ocuparam o Camboja e empossaram Pol Pot como ditador, 1 milhão de pessoas morreu em uma vasta rebelião contra o progresso. Todas aquelas que eram sabidamente portadoras de diploma universitário foram executadas. Automóveis e máquinas associados ao Ocidente decadente foram destruídos. Populações urbanas foram enviadas para o campo e,
em poucos anos, carros de boi usavam rodovias pavimentadas para triturar arroz e remover o debulho, na ausência das máquinas agrícolas que tinham sido destruídas. A volta ao passado tornou-se a sua própria versão do inferno. A escolha não é entre o passado e o futuro. A ciência não vai perder em curto prazo a sua posição dominante. Para conviver em paz com esse fato, você e eu precisamos restaurar uma autoimagem cuja essência seja espiritual e humana. Um santo não deixa de ser santo por dirigir um carro, mas um ser humano torna-se menos humano ao apoiar estados que fabricam armas potentes. A ciência vai continuar a encontrar novas maneiras de construir máquinas mortíferas enquanto não transformarmos nossa imagem de quem somos. Eis alguns dos princípios aceitos que fazem parte do nosso mundo atual e que bloqueiam a evolução espiritual. O animal humano, como a ciência adultera a natureza humana, somos basicamente animais, mamíferos evoluídos. Nosso comportamento é governado pela nossa nature animal, que permaneceu intacta ao longo de milhões de anos. A natureza animal está gravada nos nossos genes e, por conseguinte, no nosso cérebro. Fazemos o que as reações químicas no cérebro determinam. Certa parte do cérebro é racional, e esse cérebro superior produz o melhor no comportamento humano. O mundo tornou-se um lugar melhor devido à supremacia da razão sobre os impulsos irracionais. Esses são princípios fundamentais aos quais você e eu aprendemos a nos adaptar. Trata-se dos mesmos princípios aos quais precisamos parar de nos adaptar, se quisermos acabar com a guerra e a violência, porque sob a capa de ser racional e objetiva essa linha de raciocínio criou o terrível mecanismo da guerra. Somos basicamente animais, mamíferos evoluídos no momento em que nos vemos como um animal, torna-se mais fácil matar uma pessoa. A antiga visão de mundo que conferiu uma alma aos seres humanos encerrava um imperativo moral que já não é verdadeiro. Não matarás não é uma lei a que animais obedecem. Depois de Darwin, as pessoas religiosas ou conceberam a verdade da evolução ou tentaram empreender uma ação na retaguarda em defesa da crença pré-científica de que Deus criou o mundo como ele é, sem evolução. Mas essa luta é na verdade social. A essência da questão reside em outro lugar, no princípio darwiniano que diz que todos os animais evoluíram por meio de uma luta de vida ou morte, o que significa que a nossa espécie fez o mesmo. Tivemos êxito ao nos tornarmos matadores de qualidade. Não acho que ninguém deva recuar diante da evidência física da evolução. Os nossos ancestrais podem ter tido sucesso por meio da violência, existem também muitos indícios de que eram bem-sucedidos através da comunidade, mas evoluímos imensamente desde então. Os nossos antepassados humanos viveram pelo menos durante 500 mil anos sem o fogo, mas, depois do advento da Idade da Pedra, passamos a ser criaturas que usam o fogo e o aceitam como coisa natural. Toda discussão em torno de sermos animais não tem nenhuma relação com o principal progresso dos primeiros seres humanos, não apenas a subjugação do fogo, como também o advento da roda, da tecelagem, do cultivo agrícola e das casas. Todos foram passos não violentos da evolução e cada um teve lugar independentemente da nossa natureza animal. Os animais não domesticados têm que viver ao ar livre, caçar para conseguir comida e morrer de doenças e acidentes fortuitos, mas esse não é o nosso caso. Evoluir para alcançar a paz não modificará o passado, apenas o tornará irrelevante. Nosso comportamento é governado pela nossa natureza animal, que permaneceu intacta ao longo de milhões de anos. Se o primeiro argumento não é verdadeiro, esse tampouco pode sê-lo. A equação entre a natureza humana e animal é rudimentar e geralmente moralista. As gangues que perambulam pelas ruas para cometer crimes são rotuladas de animais. O mesmo acontece com os maridos que deixam as esposas por mulheres mais jovens e atraentes. As guerras são descritas como uma extensão de predadores carniceiros que atacam animais pacíficos no pasto ou como uma nova espécie que extermina outra através de uma cruel competição. Essas comparações só fazem com que nos sintamos envergonhados. Elas são degradantes tanto para nós quanto para os animais. Sou capaz de observar a natureza animal em mim sem me envergonhar dela. Eu como, respiro, urino e evacuo. Faço sexo e habito um corpo físico porque essa é a minha herança animal.
Essas coisas não encerram nenhum conflito com o espírito. O antigo preconceito religioso contra o corpo e a favor da alma nos deixa cegos diante de um simples fato: não há nenhuma vergonha em ser um mamífero, se levarmos em conta a beleza e o milagre do mundo animal. Se a violência é considerada uma característica animal, é preciso que seja lembrado que os animais não matam por esporte, não exterminam populações de outros animais devido a uma ganância descuidada, nem usam a violência para se sentirem importantes ou derrotar a virtude. Tudo isso são fenômenos humanos e somente depois de assumirmos a responsabilidade por eles é que temos o direito de culpar nosso passado animal. De qualquer modo, culpar o passado é inútil, uma vez que os atos de violência são instigados por decisões tomadas no presente. A natureza animal está gravada nos nossos genes, e por conseguinte, no nosso cérebro todo pensamento possui uma marca genética. Não há razão para nos concentrarmos apenas na nossa suposta natureza inferior. O altruísmo está gravado nos nossos genes. Muitas criaturas abaixo de nós na hierarquia evolucionária sacrificarão a vida para salvar os seus rebentos ou defender uma colônia que corre o risco de ser extinta. A abelha morre depois de usar o ferrão, mas mesmo assim a colmeia sobrevive. Os genes não fazem distinção entre um comportamento elevado e um inferior. O amor e o carinho são comportamentos geneticamente gravados, e o mesmo é verdade com relação à linguagem, que recuo há dezenas de milhões de anos. Há décadas, ouvimos falar a respeito da linguagem dos golfinhos, mas pesquisadores treinaram um cão-pastor australiano na Alemanha a compreender 200 palavras humanas, o mesmo número de palavras que um chimpanzé consegue entender. As funções mais sofisticadas dos seres humanos, como a minha habilidade de digitar estas palavras, estão entranhadas na estrutura do cérebro. Provavelmente acabaremos por constatar que o mesmo é verdade com relação à espiritualidade. Tudo que é espiritual é vivenciado como um pensamento, sentimento ou ação, e todos dependem do DNA. Desse modo, se quiser colocar a culpa da violência nos genes, terá de culpá-los também pelo que é sagrado. Fazemos o que as reações químicas no cérebro determinam quando você pensa que está sendo você mesmo. É realmente apenas o produto final de substâncias químicas? Essa é uma forma de determinismo que muitas pessoas pressupõem que deva ser verdadeira. Quando a medicina é capaz de aliviar a depressão, alterando os níveis de serotonina no cérebro, quando a ansiedade, a compulsão obsessiva, a deficiência da atenção e a esquizofrenia podem ser aliviadas da mesma maneira, aumentam os indícios de que todo comportamento está enraizado na composição química do cérebro. A neurologia de fato situa vários comportamentos em partes específicas do cérebro, com a implicação de que eles são centro de controle, interruptores que ligam e desligam para nos fazer sentir o que sentimos e fazer o que fazemos. A falácia neste caso é que os segmentos do cérebro se animam quando queremos que elas façam isso ou quando outra pessoa quer. Se um paciente que sofre de distúrbio obsessivo-compulsivo é examinado através de um aparelho de ressonância magnética, áreas específicas do cérebro exibem uma normalidade. Se o paciente recebe uma droga como Prozac, essas áreas voltam a funcionar normalmente. No entanto, se a pessoa fizer uma terapia tradicional no consultório de um psicanalista, sem usar drogas, o comportamento obsessivo com frequência apresenta uma melhora e as áreas correspondentes do cérebro voltam a funcionar normalmente. Isso significa que a composição química do cérebro não é a causa fundamental da mudança, apenas o indicador. Já sabemos que as mulheres com câncer de mama podem aumentar a sua chance de sobrevivência participando de grupos de terapia e falando sobre o seu problema. A empatia e a sensação de se estar ligado a alguma coisa modifica o cérebro, o qual por sua vez envia sinais que modificam o corpo. A cura funciona porque podemos fazer escolhas que neutralizam a função cerebral. É claro que precisamos ter um cérebro saudável para participar da vida. Você não pode ouvir música se o seu rádio estiver quebrado, mas isso está muito longe de significar que os rádios compõem música. O cérebro saudável existe para cumprir as suas instruções. Você é o compositor, ele é o seu instrumento. Certa parte do cérebro é racional, e esse cérebro superior produz o melhor no comportamento humano. Ninguém põe em dúvida que o córtex cerebral é o centro do pensamento e do raciocínio superior. No entanto,
É extremamente enganador afirmar que o cérebro superior é a única fonte do progresso, como se ele tivesse que derrotar o cérebro inferior em uma guerra constante e interminável. O cérebro inferior é instintivo e é nele que estão centralizadas as nossas emoções. Certos sentidos, como o olfato, estão diretamente conectados ao cérebro inferior. Mas nada disso indica que o cérebro superior e a sua capacidade de raciocínio tenham nos outorgado a civilização. Antes de mais nada, a razão nos forneceu armas terríveis e tornou a guerra diabólica. Ela fez isso precisamente desligando-se das emoções e dos instintos. Nosso grande inimigo não é a irracionalidade e sim o desequilíbrio. O cérebro humano está naturalmente organizado como um todo. Por meio da visualização mental, podemos ver hoje com os nossos olhos que cada pensamento é como uma sinfonia, na qual várias partes do cérebro animam-se simultaneamente, cada uma em harmonia com as outras. Nunca uma guerra territorial neurológica teve lugar dentro de nós. Não é possível pensar em uma palavra isolada, como paz, ou em uma imagem isolada, como ver o mundo em paz, sem usar o cérebro inteiro. O cérebro inferior é o principal agente da conexão. Quando você olha nos olhos de uma pessoa e identifica uma expressão amorosa, o que na verdade está acontecendo é irracional, no puro sentido de que o seu cérebro está contornando o córtex e indo direto para os seus centros intuitivos e emocionais. Esses centros lhe informam se você pode ou não confiar em alguém. Ao contornar a análise racional, sabemos instantaneamente se outra pessoa está em sintonia conosco. Esses sinais intuitivos estão sempre chegando, mas o cérebro superior pode decidir não lhes dar atenção. Eles são excluídos da sinfonia e não são ouvidos. Essa exclusão está na raiz da alienação. A pessoa alienada possui um sentimento dominante, a desconexão. No estado desconexo, o cérebro superior não pode substituir as funções perdidas. A moralidade não consegue combater as emoções do medo, do isolamento e da solidão, nem a vaga sensação de nunca estarmos em segurança. Esses sentimentos passeiam pela mente caso o cérebro inferior não seja tranquilizado pelo superior. Não estamos alimentando essa tranquilização, em vez disso, nós a excluímos. Ao fechar os canais do sentimento e da intuição, permitimos que a liberdade do cérebro superior persiga o lado diabólico da ciência. Certo amigo meu estava contemplando na televisão um desses abutres vociferantes que instigam a guerra e disse: muitos deles são como pedras. O cérebro inferior não merece ser rotulado como a causa fundamental da selvageria. Ele contém a suavidade do amor e do sentimento, a sensação de estarmos em harmonia com todas as outras criaturas, que é capaz de até mesmo derreter pedras. O mundo tornou-se um lugar melhor devido à supremacia da razão sobre os impulsos irracionais. Assisti recentemente a um vídeo de uma criança perturbada cujo comportamento era tão exagerado que a mãe dela disse: é difícil para mim pronunciar estas palavras, mas tenho medo do meu próprio filho. Os olhos dele às vezes parecem os de um demônio. A criança, um menino de 9 anos, desenvolvera sintomas completos de um psicopata. Provocava incêndios em segredo, torturava pequenos animais, era fascinado por facas e tinha ataques de raiva, nos quais arremessava fezes ou as espalhava na parede. Ele podia ser meigo e delicado, mas, de repente, essa disposição de ânimo se transformava em raiva. Os pais dele tentaram ser compreensivos. Levaram o filho a médicos, experimentando em sequência vários tipos de terapia. Nenhum tratamento com drogas parecia ajudar. Mas um esperto psiquiatra notou que a dinâmica da família estava distorcida. Os pais estavam se esforçando muito para amar o filho, mas essa era a voz do cérebro superior. Você precisa, você deve, é a coisa certa a ser feita. No entanto, emocionalmente, os pais se mantinham a uma enorme distância do menino, incapazes de realmente amá-lo ou elogiá-lo, de olhar para ele com uma afeição genuína, de tolerá-lo e perdoá-lo. Começando em uma base de negligência, foram se distanciando, e a reação do garoto foi tornar-se cada vez mais destrutivo. O comportamento dessa criança parece uma metáfora para o proscrito cérebro inferior.
A ciência condenou o cérebro inferior ao mesmo tempo que exaltou a razão em detrimento da condição humana. Tornamos a irracionalidade um demônio e agora ela age como tal. Fora dos limites do cérebro superior, existe uma esfera mágica, como muitas pessoas descobrem quando se afastando da fracassada utopia da ciência. Lá, a irracionalidade não domina em lugar da razão. A mente expandida ainda é racional, mas inclui muito mais coisas. Todas as ferramentas que um criador precisa estão à mão e os rótulos de razão e irracionalidade são irrelevantes. O que importa é aumentar nossa capacidade de criar. O caminho da paz, como estou certo de que você a esta altura já percebeu, depende de adquirirmos a confiança de dizer: este é o meu mundo e ele funciona como a minha visão da perfeição deseja que ele funcione. Essa afirmação pode parecer mais arrogante do que qualquer alegação da ciência, mas creio que a verdade fundamental é humilde. Quando abandonamos a pretensão de sermos conquistadores da natureza, o universo nos oferece espontaneamente as dádivas que estávamos tentando obter à força. O mistério mais profundo é que cada pessoa é mais poderosa do que as leis aparentemente cruéis que nos controlam. Uma mulher em quem confio contou-me a seguinte história. A vida inteira ela se sentirá atraída por paranormais e agentes de cura. Sua procedência, um subúrbio de Fort Worth, não favorecia esse fascínio, mas de algum modo a semente foi plantada. Aos 22 anos ela era professora do ensino fundamental e morara em uma pequena casa com um marido que vendia carros. Aos 42, ela estava divorciada e ganhava a vida como terapeuta de mente e corpo, entregando-se completamente ao que o espírito queria que ela fizesse. Durante algum tempo, foi levada a explorar a prática de Una, o processo de cura seguido pelos kaunas havaianos. Esse sistema é conhecido pelas massagens e outras formas de trabalho corporal, mas ela penetrou profundamente nos aspectos esotéricos. Uma das coisas que os kaunas repetiam o tempo todo é que nosso corpo é uma projeção mental e que podemos curá-lo imediatamente usando a mente. Isso me pareceu verdade, disse ela, e certo dia em que eu estava cortando legumes, olhei para baixo e percebi que tinha um corte profundo na mão. Uma linha vermelha de sangue já começava a escorrer. No mesmo instante, o seguinte pensamento me passou pela cabeça: posso curar isso. Não me lembro de ter feito nada além disso, mas, quando voltei a olhar para baixo, o corte tinha desaparecido. Não havia nenhum indício de que eu tivesse me cortado. Parei e puxei a pele para ver se conseguia encontrar o ponto da incisão, mas nem mesmo a mais débil linha estava visível. Desde então, já sofri os mais diversos tipos de cortes e contusões, mas nunca consigo curá-los ou mesmo nem penso nisso. Às vezes paro e digo a mim mesma: isso é absurdo. Você entende o que é possível? Por que simplesmente não faz o corte desaparecer? Bem que eu gostaria de ter uma resposta. A resposta é que inicialmente apenas vislumbramos a realidade mais profunda em lampejos aleatórios. Foi o impulso imediato de curar que fez com que ela eliminasse o primeiro ferimento. Não houve nem hesitação nem dúvida. A ferida e o agente de cura se encontram em um encaixe perfeito, o que quer dizer que a cura é um lugar dentro da consciência, e, se tivermos acesso a esse lugar, as regras normais que governam o corpo já não se aplicam. Nas ocasiões subsequentes, a mulher não conseguiu unir a mente e o momento. A paz envolve todas as coisas que essa história ensina. A paz será alcançada quando aliarmos nossa mente a uma manifestação de violência e dissermos, com total confiança: posso curar isso. Como a cura de um corte na mão, a paz vem de um lugar ao qual precisamos ter acesso. Não se trata de um evento futuro pelo qual temos de esperar. A paz é uma realidade que existe em uma onda da consciência mais próxima do centro do que estamos agora. Não estou querendo fazer com que o processo pareça esotérico ou místico, mas temos de estar atentos às leis da consciência antes que a realidade se modifique de um modo permanente. Estou certo de que no momento haverá cada vez mais vislumbres de paz. Em cada um deles, aprenderemos a conhecer melhor as leis da consciência e, finalmente, elas serão dominadas. Elas abarcam a lei de que a realidade física é um produto da consciência, a lei de que o poder é maior à medida que nos aproximamos do estado fundamental da existência,
A lei de que os eventos em bloco são imagens na consciência coletiva. A lei de que a realidade física só apresenta milagres quando a consciência permite que eles surjam. O caminho da paz é um novo laboratório no qual essas leis são exploradas. Você pode estudá-las com a profundidade que desejar. Não precisa esperar pela ciência, técnicos e especialistas não são necessários. Esse é o laboratório do espírito e a hipótese que você está tentando demonstrar é a sua própria alma. A política da alma. Você realmente acha que vai exercer alguma influência? Estou surpreso com você, Diepak. Achei que tinha mais discernimento. O meu velho amigo Andrew chegou atrasado ao nosso encontro. Ele costumava ser Andy quando o conheci na década de 1970. O último ano em que votou para presidente foi 1972. Lembro-me de que ele levou muito tempo para retirar do vidro do carro o adesivo que dizia "Não me culpe, sou de Massachusetts". Ele ri quando menciona o fato. Você está revelando a sua idade, diz ele. Esse era o adesivo que anunciava que a pessoa tinha votado para George M. Segover na eleição de 1972, o ano em que Richard Nixon ganhou em todos os estados exceto em Massachusetts. Por volta daquela época, outras coisas mudaram para Andrew. Devido ao Vietnã, ao recrutamento, ao Watergate e à tendência da época, ele abandonou a política e começou a seguir uma direção espiritual. O adesivo seguinte dizia "Católico em recuperação", o qual teve como sucessor o atual, "Pratique atos fortuitos de bondade". Acabo de ver uma estatística repulsiva na CNN, diz ele. Você sabia que 86% das pessoas que vão à igreja pelo menos uma vez por semana pretendem votar no Bush? Pergunta ele, dando zangado uma mordida no seu sanduíche vegetariano. Quero dizer, essa é qualquer igreja e não apenas as fundamentalistas.